Eu já passei definitivamente para o Senado. Terça-feira, dia 19 de abril, 16 horas e 37 minutos. Né? Pô, quase 5 horas da tarde. Calor em Porto Alegre, vocês não podem imaginar. Neste domingo, que foi um dia de manifestação, eu estive lá no Parcão, aqui em Porto Alegre, participando das manifestações pro impeachment. O calor, a gente sentia assim, o que está havendo? E hoje os institutos de meteorologia esclareceram o que aconteceu no domingo. Foi o maior dia de calor de um mês de abril nos últimos 100 anos. Não é fácil trabalhar assim, não. Mas muito pior do que eu está a Dilma, evidentemente, do que quem suportou esse calor no domingo. Né? Pois bem, eu disse logo no início, agora estou no Senado, né? Estou no WhatsApp ali o tempo todo, estou chateando lá a senadora Ana Amélia, o senador Lazier Martins, que aliás, nessa terça-feira estava assim há pouco irritadíssimo, porque recebeu uma carta do presidente do PDT, Carlos Lupe, ameaçando a expulsão se ele votar pelo impeachment. Ele vai votar pelo impeachment, né? Ele fez um discurso, mas iradíssimo, né? Chamou o Lupe de corrupto para cima, né? Pediu que ele prestasse contas imediatamente das verbas públicas do fundo partidário que ele administra como bem entende. E ele chegou quase a gritar: saia, Lupe, vai embora, Lupe. Né? O Lupe vai, ou ele vai ser expulso do PDT, o próprio Lupe, ou o Lazier. Vamos ver no que vai dar isso aí. De qualquer maneira, as coisas estão ficando acesas ali no Senado Federal. Né? Eu estou falando com muito mais gente do que esses dois senadores. Eu estou falando mais com os assessores dele do que com eles. Eles não são muito fáceis, não, para falar assim. Eles preferem falar mais com o pessoal da RBS. Mas em todos os casos, eu estou tentando falar. Sempre estou procurando um contato, né? Mas as coisas estão acesas lá no Senado Federal, porque nessa terça-feira já era para todos os partidos, agora são quase 5 horas da tarde, terem indicado os 21 membros da comissão especial que vai analisar novamente a admissibilidade do pedido de impeachment. Né? O Senado tem 48 horas para fazer isso aí. Depois tem mais 10 dias para que o relatório seja confeccionado e seja votado pelo plenário. Naquele momento, se o plenário decidir pela admissibilidade, inicia o julgamento e naquele momento a presidente Dilma vai para casa, vai ficar 180 dias afastada, no mínimo, até que saia a decisão final. Mas todo mundo sabe que se o plenário acatar o relatório da comissão especial e se este for favorável à admissibilidade, ao julgamento, a Dilma sai e não volta mais não. Isso aí até as pedras da rua estão sabendo disso aí. O último placar que eu vi ainda há pouco aqui, do site Vem Pra Rua, dizia que 47 dos 81 senadores já estão comprometidos visceralmente com o impeachment da Dilma. 9 estão indecisas. Eu até coloquei essa nominata dos 9 aqui na minha página para que você veja, inclusive com os e-mails deles ali, porque tem um abafo quente na nuca desses 9 que estão indecisos aí. Maioria simples, que é o que precisa para a comissão especial, ou seja, 50% do 1, já tem. Mas a qualificada, que é 2/3 dos votos, que é no plenário, depois no julgamento, lá no fim, esses ainda não tem. Tem 47 de 81 que não formam ainda 2/3. Né? Mas, enfim, eu acho que se consegue, sim. O que está atrapalhando um pouco é o senador Renan Calheiros, que é presidente do Senado, né? Porque o Renan Calheiros, todo mundo sabe que ele está ali de queixo caído para o lado da Dilma, do governo, do PT, né? E ele está fazendo corpo mole, a gente nota isso aí claramente, né? Ele está usando o regimento, da mesma forma que o presidente Eduardo Cunha usou o regimento para acelerar tudo, o Renan Calheiros está começando a usar o regimento interno para delongar tudo. Ele até cunhou uma frase que eu destaquei no início da manhã de hoje, dizendo mais ou menos o seguinte: olha, eu não vou andar tão devagar que pareça que eu esteja procrastinando, e nem tão rápido quanto querem as pessoas, algumas pessoas. Né?
Essa frase foi dita em 1915 pelo senador gaúcho Pinheiro Machado, que na época era um condestável da República. Ele mandava quase mais do que o próprio presidente da República, o Pinheiro Machado. E o Pinheiro Machado, e era odiado por muita gente, o Pinheiro Machado. E numa dessas ocasiões, em 1915, quando ele descia as escadarias do Senado, que ainda era no Rio de Janeiro, ele foi atacado ali por uma multidão, foi assediado por uma multidão que queria atacá-lo. E entrou imediatamente no coche, né? E o condutor perguntou para ele: e aí, senador? Ele estava perguntando: vamos sair em disparado? O que nós vamos fazer aqui? E o senador então disse para ele: olha, você não vá tão devagar que esteja provocando, mas também não tão rápido que parece que estejamos fugindo. O Renan Calheiros disse mais ou menos isso a respeito do que ele quer fazer aí com esse julgamento do impeachment. Mas já uma maioria já de 47 senadores sobre 81 em Brasília, neste momento, agora, nessa terça-feira, 5 horas da tarde, é uma maioria esmagadora. E ela vai prevalecer, ela vai fazer prevalecer a sua vontade. O Renan Calheiros quer que essa comissão especial seja instalada apenas na segunda-feira, ou na terça-feira, para só na terça-feira, então, escolher presidente e relator. E essa maioria de senadores quer que isso seja feito agora, imediatamente, ainda hoje ou amanhã. Você sabe que depois da manhã é feriado. O Renan está jogando com isso aí. Mas ele, ao contrário do Cunha, que estava do lado de uma imensa maioria de 2/3, como se viu no resultado final, o Renan Calheiros está contra uma maioria de 2/3 no Senado Federal. E esse rolo compressor ele não vai ter como enfrentar, não, por mais que deseja, não vai ter como enfrentar. E a nação, cá para nós, não aguenta mais isso aí, né? Isso está mais do que na hora de retirar a senhora Dilma Rousseff de onde ela se encontra, né? Eu gostaria só para finalizar que vocês dessem uma olhadinha na entrevista do senador Delcídio Amaral para o Roberto Cabrini, que eu estou replicando aqui nessa página. Se vocês não encontrarem, vão lá no Google e bota lá Roberto Cabrini, ouve Delcídio Amaral. Ele ouviu no domingo de tarde, em São Paulo, enquanto os deputados estavam votando pelo impeachment. E entre outras coisas, eu quero apenas destacar uma que diz respeito com essa questão da honestidade da presidente Dilma Rousseff, que toda hora tem alguém dizendo: você pode falar o que quiser, mas não pode falar da honestidade da presidente Dilma Rousseff, né? Eu não quero nem entrar naquele detalhe ainda da refinaria de Pasadena, nem nos corruptos que pegaram dinheiro para ela nas campanhas eleitorais. Isso já está denunciado em prosa e verso. Mas eu quero destacar um aspecto do que falou o Delcídio Amaral novamente agora, com todas as letras, que é uma questão da obstrução da justiça. Novamente, questão da obstrução da justiça, quando o Delcídio Amaral diz que a Dilma nomeou o ministro Marcelo Navarro para o Supremo Tribunal de Justiça com o compromisso de que esse ministro votasse a favor dela. E conta o Delcídio Amaral que ele foi chamado pela Dilma e ela deu ordem a ele para que procurasse o Navarro, o ministro Navarro, para que ele tratasse de libertar a nossa gente que está presa. E aí quando o Cabrini perguntou para o Delcídio Amaral quem é essa nossa gente, ele disse: olha, é os empresários, os executivos e os políticos que estavam presos pela Lava Jato. Se isso aí não é motivo mais do que suficiente para processar, condenar e prender a Dilma, eu não sei mais o que é necessário. E tem que parar com essa história de que a Dilma é honesta, mas, ora, é aquela história, né? Quer dizer, o mar de lama está me levando para... está me afogando e eu não tenho responsabilidade nenhuma nesse mar de lama. Me engana que eu gosto, né? Mas ninguém se engana mais. Vocês acham que ainda se engana? Mas eles estão tentando enganar, né? Continuam tentando enganar. Eu volto amanhã.